Olá, eu sou Magnus Quero de Oliveira Pinheiro, aluno do quinto período do curso de Licenciatura em Matemática EAD da UFESA. Sou do Polo de Pau dos Ferros. Estou aqui para realizar a avaliação presencial 2 da disciplina Psicologia e Educação, ministrada pelo professor Davi Almeida. Essa avaliação terá o seguinte roteiro de apresentação. Como objetivo da avaliação, nós vamos discorrer sobre as abordagens da psicologia para a educação. Para dar continuidade à apresentação, nós vamos ter ao longo do desenvolvimento da mesma um debate sobre a psicanálise de Sigmund Freud, a psicogenética de Henry Wallace e o humanismo fenomenológico de Carl Rogers. E por fim vamos apresentar as conclusões acerca do que é debatido por esses autores, certo? Para o desenvolvimento dessa atividade, nós vamos ter algumas questões norteadoras. Na realidade, são 3 questões norteadoras, as quais são divididas em algumas perguntas. Para dar início à nossa apresentação, nós vamos para a questão 1, que tem como perguntas: quem foi Sigmund Freud e quais são as principais características do seu método de análise, quais são os principais conceitos desenvolvidos pela psicanálise de Freud para podermos compreender como ocorre o desenvolvimento humano. Vamos também explicar as etapas de desenvolvimento psicossexual de Freud com as suas principais características e, por fim, quais são as contribuições da psicanálise para a educação. Para responder a primeira pergunta, nós vamos fazer um breve histórico de vida e da obra de Sigmund Freud. Freud nasceu em 6 de maio de 1856 em uma província do Império Austríaco, na época, hoje é uma cidade pertencente à República Tcheca, mas aos 4 anos de idade mudou-se para Viena, onde viveu a maior parte de sua vida. Lá graduou-se em medicina em 1881 e trabalhou no Hospital Geral de Viena, onde investigou as explicações neurológicas para a histeria. Ao trabalhar nesse hospital, Freud se interessou-se pelo estudo neurológico. Dando continuidade a esses estudos, em 1885, ele foi estudar com o psiquiatra francês Jean Charcot, que usava um método de tratamento para essa doença, a hipnose, algo que chamou a atenção de Freud. No entanto, com o decorrer do tempo, Freud fez alguns estudos juntos com o Dr. Jacques Breuer e deu início a um novo método de tratamento caracterizado pela associação livre, sendo essa uma das principais características do método da psicanálise de Freud. Esse método consiste em fazer uma pergunta ao paciente e, baseado na resposta desse paciente, caçar relações da doença desse paciente, da origem da doença desse paciente, com a resposta que ele deu. Entre 1895 e 1939, publicou 24 livros sobre a psicanálise. Mudou-se para Londres, onde faleceu em 23 de setembro de 1939, devido às perseguições dos nazistas. Os principais conceitos da teoria psicanalítica de Freud são a dinâmica da personalidade, que depende da energia psíquica que flui entre o inconsciente, a consciência e o pré-consciente, a estrutura da personalidade, que a psique humana é formada por 3 instâncias, segundo ele, instâncias essas que são o id, o ego e o superego. O superego tem algumas funções, entre as principais nós temos inibir os impulsos do id, particularmente os de natureza sexual e agressiva, depois persuadir o ego a substituir os alvos moralistas por alvos realistas, e terceiro, lutar pela perfeição. Outro conceito é o mecanismo de defesa do ego. Os mecanismos de defesa são o recalque, a formação reativa, a negação, a regressão, a fixação, projeção, racionalização, deslocamento e a sublimação. E esses mecanismos visam proteger o aparelho psíquico de conteúdos indesejáveis. As etapas do desenvolvimento psicossexual propostas por Freud são 5. A primeira delas é a fase oral, que vai do primeiro ano de vida. Nesse período, o indivíduo, a criança, tem como zona erógena a boca, pois o prazer advém da sucção do leite materno. E sendo assim, a boca é a principal fonte de contato de bebê com o mundo externo, fazendo com que tudo que ele pegue leve à boca.
E os prazeres comuns da vida adulta estão relacionados à fixação do psiquismo nessa fase de desenvolvimento. Prazeres como beber, fumar, entre outros. A segunda fase é a fase anal, ocorre entre 1 ano e meio e 3 anos de vida. Nessa fase, a criança desenvolve o controle dos músculos do ânus, e o prazer passa a advir desse controle, de ele poder liberar ou não as fezes na hora que deseja. Esse prazer possibilita o despertar na criança da sensação de poder. Ele pode controlar as ações que seu corpo propõe. Outra etapa do desenvolvimento é a fase fálica, essa ocorre entre os 3 e 5 anos de vida. Nessa fase, as zona erógenas são os órgãos genitais mesmo. É comum o ato de masturbação e a curiosidade sexual entre ambos os sexos, ou seja, tanto meninas como meninos costumam se masturbar e têm curiosidade em descobrir novidades sobre o seu sexo. Nessa fase também ocorre o complexo de Édipo, quando se trata de menina, e alguns autores chamam o complexo de Eletra quando a gente está falando das meninas. Esse complexo cria um triângulo entre a criança, o pai e a mãe. Se for o complexo de Édipo, o menino amará a mãe e rivalizará com o pai. No caso da menina, ocorre ao inverso. Ele amará o pai e rivalizará com a mãe. Ocorre muitas vezes da menina se apaixonar na fase adulta já por homens que se assemelham a seu pai, ou que têm características com ele, a homens mais velhos. O mesmo também pode ocorrer com os meninos, procurar casar-se com mulheres que se assemelham à sua mãe. Esse complexo faz a passagem da natureza para a cultura ocorrer com a proibição do incesto, né? Ou seja, nessa fase que ocorre o momento em que o homem deixa de ser um animal que deseja a realização do incesto e passa a agir de forma social. E isso é baseado nas premissas culturais da sociedade, né? Por medo de punição ou complexo de castração, a criança passa a renunciar ao amor da mãe e se identificar com o pai, no caso, o menino. A menina, no entanto, passa a invejar o pênis do rapaz. Ao final dessa fase, nós temos um processo que é chamado de latência, ou seja, todos esses desejos são reprimidos. Outra fase, essa sim, a fase de latência, ocorre entre os 6 e 12 anos de idade. Nessa fase, a criança desenvolve outras habilidades, principalmente na escola, né? São elas a produção acadêmica ou esportes, canalizando a energia sexual, o seu libido, para essas outras atividades produtivas. Ao consolidar a identificação com os papéis sexuais, né? Ou seja, a criança passa a entender qual é sua participação no meio de acordo com o seu gênero. A mulher entende que deve, como eu direi, se relacionar com outros homens, procriar, ser dona do lar, e o homem atuar como provedor. Outra fase, a fase genital, coincide com a adolescência. Essa é a última fase. Nessa fase, os impulsos que foram adormecidos no estágio de latência são reativados de forma intensa com a chegada da puberdade. O estágio adipiano pode influenciar nas escolhas objetivas, ou seja, como eu havia falado antes, o rapaz pode basear suas escolhas em uma comparação da pessoa que ele está escolhendo com a sua mãe. Outra curiosidade é que nesse período, os impulsos sexuais agora não são mais simplesmente curiosidade. O ser humano já está apto a procriar. As contribuições da abordagem psicanalítica para a educação, a principal delas é a proposta de uma educação menos repressora e mais compreensiva. O professor deve estar atento ao fenômeno da transferência, ou seja, ele deve perceber que seus atos dentro de sala de aula podem transferir para o aluno agir daquela maneira, ou seja, o aluno pode, se o professor é muito brigão, fala muito alto, a criança pode aprender isso, ele pode transferir isso para a criança e isso pode inibir ela, porque ela pode ligar isso a fases anteriores da sua infância, acontecimentos da sua infância. Também deve-se
se ater para as projeções, tanto positivas como negativas, isso devido ao fenômeno de transferência, né? Ou seja, o professor deve procurar demonstrar mais coisas boas, para que o aluno assimile coisas boas. As atividades pedagógicas que agem com um mecanismo de sublimação para impulsos sexuais agressivos inaceitáveis socialmente. Ou seja, deve-se usar atividades pedagógicas como pintura, como canto, como a prática de esporte, para que o aluno suprima os impulsos sexuais ou os impulsos agressivos, que a sociedade não aceita. Existe também entre as contribuições uma grande dificuldade, né? Freud percebeu que existe uma grande dificuldade de conciliação entre psicanálise e educação, né? Visto que as escolas dão muita importância aos processos cognitivos e deixam de lado os processos afetivos, o lidar com o próximo. Ou seja, a estrutura do processo de escolarização segue caminho oposto ao desenvolvimento normal do psiquismo humano. Ou seja, a escola não contribui para a formação psíquica do indivíduo enquanto ser humano. Outra questão que norteia nossa avaliação é a seguinte: quem foi Henry Wallo e quais são os principais conceitos desenvolvidos pela sua psicologia para podermos compreender como ocorre o desenvolvimento humano. Vamos explicar as etapas de desenvolvimento segundo Henry Wallo, com as suas principais características e, por fim, quais são suas contribuições, as contribuições da psicogenética, né, de Henry Wallo para a educação. Para isso, para responder essas questões, nós vamos iniciar com um breve histórico de vida e da obra de Henry Wallo. Ele nasceu em 1879, no dia 15 de junho, em Paris, na França. Atuou em vários campos do meio acadêmico, como na área médica, na pedagogia, na filosofia, entre outros, e também atuou na vida pública. Isso devido à influência, provavelmente, de seu avô, Henri Alexandre Wallo, que foi um grande político francês. Atuou no campo da educação e deu inúmeras contribuições para as áreas de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, em 1944, quando fez parte da comissão do Ministério da Educação francês, deu origem ao chamado Plano Lagevin-Wallo. Serviu como médico do exército francês na Primeira Guerra Mundial. Lá, ao observar ferimentos neurológicos nos feridos, conseguiu fazer revisão de postulados neurológicos desenvolvidos quando atendia crianças com deficiência. Se tornou professor da Universidade de Sorbonne, em Paris, no ano de 1920, fez inúmeras conferências sobre a psicologia infantil e publicou sua tese de doutorado em 1925. Desenvolveu uma visão ideológica libertária e, em 1942, se filiou ao Partido Comunista. E, devido à sua visão crítica sobre as questões políticas e sociais, foi perseguido pelos adversários políticos. Faleceu em Paris em 1º de 12 de 1962, aos 83 anos de idade. Dava importância à afetividade no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, essa era uma das principais características da psicogenética de Henry Wallo. Sofreu influência da psicanálise de Freud, principalmente no que diz respeito ao impacto da vida emotiva nas manifestações da razão. A principal característica de sua teoria é a socio-interação, né? Ou a psicogenética, que valoriza o movimento, ou seja, ele entende que é necessário também que as crianças se movimentem, pratiquem exercícios, para que tenham uma boa socio-interação. A proposta pedagógica dá destaque a 2 pontos, o caráter dialético do processo de aprendizagem e o estudo da pessoa completa, ou seja, o caráter cognitivo, afetivo e também o motor. Ele prega que esses 3 aspectos devam ser trabalhados. Os principais conceitos por ele abordado é a relação entre o biológico e o social. Nessa relação a gente dá destaque à emoção e a sua tríade, que é conhecida como a tríade walloniana, que engloba a cognição, o afeto e o movimento. Para ele, a criança para passar do ato, do agir ao pensar, ela passa por 5 estágios,
que são eles: o estágio impulsivo emocional, que ocorre no primeiro ano de vida, o estágio sensório-motor e projetivo, de 1 a 3 anos, o estágio de personalismo, de 3 a 6 anos, o estágio categorial, de 6 a 11 anos, a adolescência, que ocorre a partir dos 11 anos. As fases do desenvolvimento humano, segundo Ollo, como já falei anteriormente, são o estágio impulsivo emocional, primeiro ano, ocorre no primeiro ano de vida. Essa fase é marcada pela impulsividade motor e emocional e com grande dependência de cuidados maternos. A comunicação se dá principalmente por meio de emoções, ou seja, do choro, do medo, porque a criança percebe que quando chora, quando expressa medo, ela tem a atenção dos próximos, né, de sua mãe, de seu pai. Sendo assim, o meio representa um mediador entre o fato fisiológico e o fator social para constituir o fator psíquico, ou seja, as interações entre a criança e o meio contribuem para a sua formação psíquica. As manifestações emocionais produzem consequências no ambiente que mobiliza a presença do outro, como eu já havia falado, né? Caracterizando o aspecto social. Nesta fase, a afetividade e a inteligência ainda estão misturadas, e quem predomina nessa fase é a emoção. Então, nesse caso, a afetividade é quem se sobressai. Outra fase é o estágio sensório-motor e projetivo, que ocorre de 1 a 3 anos de idade. Nessa fase, a criança passa a explorar o mundo físico, manifestando o reconhecimento espacial dos objetos e de si mesma. E ela apresenta maior autonomia em seus movimentos. Ocorre também o surgimento do mundo simbólico e da representação, impulsionado pelas próprias ações da criança. Ou seja, ela passa a produzir símbolos e a representar. Nesse movimento, alguns recursos simbólicos envolvem movimentos projetivos, como imitação, simulacro, imitação e simulacro, né? A imitação é marcada pela participação e desdobramento do ato, né? Expressão motora, ritmos pessoais e gestos espontâneos. O simulacro caracteriza-se por uma simulação por gestos, em que é comum haver um ato sem um objeto real. Outra fase é o estado de personalismo. Essa vai de 3 a 6 anos. Nessa fase é um predomínio do plano afetivo na relação com o meio ambiente. Se desenvolve a diferenciação do eu psíquico, que ocorrerá em 3 etapas, né? Oposição, sedução e imitação. Contribui para a busca da independência, autonomia e diferenciação, e é fundamental para a construção da subjetividade. O pensamento sincrético, envolvendo fabulações, contradições e incoerências na fala e na escrita, também aparecem nesse período. Outra fase também é o estágio categorial, esse vai de 6 a 11 anos. Nesse estágio, a criança desenvolve capacidades importantes para o processo de escolarização, maior capacidade de atenção, concentração e discriminação de estímulos. Seu pensamento se torna capaz de diferenciar, comparar e classificar objetos e demonstra mais objetividade em relação aos períodos anteriores. Nesse período também ocorre o processo de socialização, a criança interage mais com os próximos, né? Isso pode causar também conflitos, devido à criança ter ampliado seu universo e estar atrelada a novas atividades, mas também contribui com a preservação da relação com pessoas que são de importância para a criança. Outra fase, essa é a última fase, proposta por Ollo, é a adolescência, ocorre dos 12 anos em diante. Nessa fase tem um início com a puberdade, né, que causa transformações físicas e afetivas. A vida afetiva se torna intensa, com manifestações de ambivalência nas atitudes e comportamentos. Ou seja, a criança numa hora está calma, outra hora está irritadiça, entre outras manifestações. O componente emocional tende a ser racionalizado, e em decorrência disso, a criança passa a desenvolver o campo intelectual. O adolescente sente necessidade de construir sua identidade e de ampliar seus vínculos afetivos, o que gera conflito com outras pessoas, porque ele passa a sentir ciúme de outras pessoas. Configura-se um estágio de oposição ao outro, como forma de afirmação de si mesmo, ou seja, ele quer demarcar território, ele quer se impor frente ao próximo. E, por esse motivo, é importante estabelecer limites e sanções a essas crianças, ou seja, é importante demonstrar os contextos culturais em que ela está inserida. E isso deve ser feito com a participação da criança, lógico. Outra fase, não é mais uma fase, mas já é a afetividade e a construção do sujeito, né?
Para isso, a importância do componente afetivo e orgânico se apresenta na distinção entre emoção e afetividade. As reações relacionadas às modificações fisiológicas caracterizam as manifestações da emoção, enquanto os sentimentos caracterizam a afetividade. A partir do amadurecimento cognitivo, a emoção tende a ser mais específica, configurando a afetividade. As contribuições da abordagem Woliana para a educação são: evidenciou a importância da harmonia entre emoção e intelecto, ou seja, o ensino-aprendizagem não acontece em um ambiente totalmente racional. Os sentimentos do aprendiz são necessários para o funcionamento do intelecto. As formas de lidar com os próprios sentimentos e a formação da subjetividade são aspectos fundamentais a serem construídos no contexto educacional, ou seja, a educação é responsável por essa formação subjetiva. Os projetos da escola devem considerar as manifestações afetivas, intelectuais e motoras, ou seja, devem existir atividades que trabalhem a parte afetiva, que trabalhem o intelectual e também trabalhem a coordenação motora. E nesse projeto, o aluno deve ser visto como um sujeito passivo, capaz de responsável pelo seu processo de conhecimento. Deve-se considerar o contexto em que ocorre o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a escola deve ofertar as melhores condições possíveis para isso, assim como a sala de aula deve ser um ambiente dinâmico, não devem ser aulas monótonas. A terceira questão é sobre Roger. Aqui nós vamos falar quem foi, quais são os principais conceitos desenvolvidos pelo seu humanismo fenomenológico, explicar as críticas que fez a Freud e a Skinner e quais são suas contribuições para a educação. Vamos começar com sua história de vida. Nasceu na cidade de Oak Park, em Illinois, Estados Unidos, em 1902. Tinha interesse em teologia, formou-se na Escola de Pedagogia em 1931. Atuou como psicoterapeuta, introduzindo um método chamado terapia centrada no cliente. Usou técnicas de aconselhamento e criticava a psiquiatria ortodoxa. Sua abordagem passou a utilizada no campo educacional. Publicou livros como Terapia Centrada no Cliente, Tornar-se Pessoa e Liberdade para Aprender. É um dos precursores da psicologia humanista, foi indicado ao Nobel em 1987, ano que faleceu na cidade de La Jolla, na Califórnia. Sua abordagem fez críticas à psicanálise e ao behaviorismo, na primeira metade do século XX, defendia que o homem devia buscar constantemente por sua autorrealização. Seus principais conceitos são o de organismo e self e a tríade rogeriana, que é formada pela empatia, congruência e aceitação. Com relação às críticas, ele criticava a psicanálise de Freud no que diz respeito à concepção de que o homem é um animal libidinoso irracível, motivado por instintos sexuais e agressivos. Ele não concordava com isso. Pois se fosse assim, o homem seria simplesmente um objeto do meio. Para ele, o homem deveria ansiar e encontrar uma forma de conviver com um mínimo racional e sociabilidade, mas sempre sujeito a frustrações e infelicidade. Para Roger, essa visão psicanalista incorreria em pessimismo e desesperança, acarretando o que o próprio Freud chamou de mal-estar da civilização. Quanto ao behaviorismo, a crítica volta-se à visão robotizada do homem, trazendo a concepção de ser um homem como uma máquina, uma marionete, um ser passivo a ser totalmente modelado, manipulado e condicionado pelo ambiente. Para Roger, ele acreditava que o homem era munido das potencialidades para a saúde e o crescimento criativo, e que a falha na realização destas potencialidades eram advindas de influências constitutivas e deformadoras exercidas pelos pais, pela educação ou por outras pressões sociais. Suas contribuições para a educação foram: o ensino deve ser centrado no estudante, o professor é um direcionador do aluno, proporciona condições para seu autoconhecimento. O professor deve agir como facilitador. Ele deve exercer uma influência indireta por meio da elaboração de perguntas, elogios e encorajamento e aceitação. A educação deve ser democrática, reconhece a educação como responsabilidade do estudante, ou seja, o estudante tem capacidade para ser responsável por resolver seus próprios problemas, independente e capaz de construir seu conhecimento. O clima emocional na sala de aula também conta, ou seja, deve existir uma boa qualidade de relação interpessoal entre o professor e o aluno, e principalmente a sua tríade, O professor tem que aceitar ser julgado, é autêntico e tem que ser autêntico em suas condutas e conseguir compreender os sentimentos de seus alunos, pois sendo assim ele se tornará um exímio educador e despertará relações autênticas e democráticas. Sendo assim, nós chegamos às nossas conclusões. Nós podemos concluir que
Freud desenvolveu uma teoria que transcende a noção de sexualidade, até então restrita à vida adulta e às relações sexuais próprias do período, ou seja, ele percebeu que a criança tem noções de sexualidade e as transfere para a vida adulta. O Wallace desenvolveu uma teoria que busca conciliar o biológico e o social, pois acredita que a influência sobre o indivíduo é de domínio biológico e social. Roger desenvolveu uma teoria em que defendia que o homem deveria buscar constantemente por sua autorrealização. Nesta atividade sobre a psicologia da educação, vimos os pressupostos centrais das teorias de Wallace, Freud e Roger. Vimos a terceira vertente interacionalista ou socio-interacionalista de Wallace e a importância de sua obra para o contexto educacional, a abordagem psicanalítica de Freud e suas implicações para a educação, e a teoria humanista de Roger, sua biografia, conceitos importantes e contribuições para a educação. Essas aqui são as referências que eu utilizei. Essas três últimas dizem respeito às imagens que foram apresentadas dos autores. E esse é o livro em que eu tirei todos os conceitos apresentados aqui.